Pois bem, signo de Virgem, bem-vindos e bem-vindas à nossa previsão. Leitura essa que se estende para o mês de julho e agosto de 2025, segundo semestre de 2025, não é? Aconselho que você assista longe de interferências sonoras e visuais, entenda sim como um momento único e exclusivo, pois estamos trabalhando aqui com a sua própria energia. Pois não é apenas uma previsão, e sim uma terapia gratuita aqui a vocês. E se puder, assista pela TV e não pelo celular, tá bem? Olha só, eu vou falar algumas coisas aqui sobre o que está relacionado a essa previsão, para ver se isso vai ressoar ou não com vocês, tá certo? E depois eu dou o prosseguimento. Mas o que acontece? Aqui na identidade de vocês, eles falam sobre uma permanência. A gente vai descobrir aqui nesta previsão qual é a permanência da sua identidade, ou o que está permanente, ou que vai permanecer na sua identidade, personalidade, tá bem? Eles mostram também um período de estabilidade aqui, inconsciente. Olha que interessante, uma estabilidade inconsciente que talvez vai se traduzir numa estabilidade consciente, né? Eles mostram um novo objetivo de vida. Eles mostram uma energia muito favorável para o campo profissional de vocês. Eles identificam também que haverá aqui nessa previsão a origem daquilo que está falho na vida de vocês, ou aquilo que até então você não tinha respostas. A gente vai descobrir aqui no meio dessa leitura. Identifica grande evolução nos relacionamentos afetivos. Ainda está identificando algumas influências negativas no campo espiritual. Depois a gente vai descobrir o porquê. Eles mostram sim uma nova atitude do signo de Virgem e sobre o ambiente de vocês também. Aqui pode ser um ambiente profissional, como um ambiente familiar, um ambiente social. Enfim, a gente vai descobrir. Então solta a vinhetinha que eu já volto, coleguinha. Pois bem, signo de Virgem, vamos lá. Olha só que interessante, veio para mim a carta da permanência no setor de identidade de vocês, tá? Por exemplo, o que está escrito aqui na carta da permanência? Aquilo que deve manter, conservar, cuidar exatamente como está. O que eu acho interessante na carta da permanência, primeiro que eles comentam que vocês tendem a ser teimosos. Isso é muito natural do signo de Virgem, né? Ainda mais com o planeta Mercúrio. Mas tem alguma coisa que a gente vai descobrir aqui sobre a identidade de vocês. Então eu peço cartas sobre a personalidade do signo de Virgem para julho e agosto de 2025. Julho e agosto de 2025. Eles estão pedindo para preservar.
Existe alguma ideia dentro de vocês, e isso está muito relacionado a uma identidade, só que eu vou traduzir não como identidade, mas como consciência de vocês. Existe alguma ideia que está relacionado a uma mudança de... como eu posso dizer isso? Sabe quando a gente está planejando alguma coisa, mas a gente não fala isso para ninguém? Isso está muito vivo dentro da gente, mas ninguém sabe que está vivo, até porque ninguém sabe o que é. Então é como se houvesse aqui uma ideia, algum desejo, alguma coisa que vocês estão tramando, algumas coisas, né? Mas dá a entender aqui que vocês estão... tem algo tão... O chato de fazer a previsão de vocês é que vocês seguram muito a informação. Vocês seguram muito a informação, vocês seguram por segredo, sabe? Os virginianos têm muita tendência a segredo. Isso que é muito chato na identidade. Eita. É eixo do lodo aqui. É isso que é um pouquinho chato. Eu vou pedir... Calma, né? É isso que é um pouquinho chato na identidade de vocês. Porque vocês têm essa tendência muito grande de segurar informação. Não soltar esta informação. Então é uma informação muito mental e ela fica dentro de vocês. Aqui mostram muitos segredos, sabe? É uma coisa meio que tendenciosa de vocês. E sinceramente, a carta da permanência ela mostra até um pouco disso também. Aquilo permanece em mim. Ela não é exposta aos outros. É a identidade de vocês. Aquilo pertence a mim. Só eu sei, só eu entendo, só eu reconheço, só eu. É sempre essa coisa, sabe? Só que assim, o 3 de fogo ele veio na leitura mostrando que realmente existe um ideal de vida que pode ser um trabalho, um projeto, um relacionamento, uma viagem, uma mudança de cidade, estado ou país. Existe um segredo de vocês que está prestes a acontecer e é como se vocês só vão falar exatamente quando isso se materializar, ok? Só que ainda é uma ideia. Me dá uma clarificação aqui sobre essa... Dá uma clarificação sobre essa identidade deles. Olha lá, 4 de espadas. Vocês seguram... Realmente, vocês têm essa tendência muito a segurar a informação. Segurar a informação. É sempre esperar o que o outro vai falar. E vocês têm essa tendência a meio que observar, sabe? Isso é uma coisa de vocês, tendenciosa de vocês. Eu vou confessar uma coisa. Eu não tô vendo algo errado aqui, tá? Eu não vejo algo errado na identidade, na consciência. O que eu só acho um pouco estranho, pode ser? Estranho. É que você sempre vibra com você. É isso que eu acho estranho um pouco. Porque eu tô vendo aqui um virginiano que será próspero, que será protegido, que será abundante nas conquistas, que será grande nessas conquistas. Só que eu vejo sempre você vibrando internamente, não externamente. Então você tem uma ideia, você guarda. Algo aconteceu de bom, você até externa essa novidade, mas a alegria mesmo é muito interna, ela não é contagiante, ela é muito interna. Se você está feliz sendo assim, olha, tudo bem, maravilha, maravilha. Você só não pode reclamar do porquê que as pessoas não te entendem. Por quê? Porque você tem essa tendência sempre a segurar uma informação ou um sentimento ou uma emoção. Aqui eu estou vendo um pouco virginianos um pouco mais frios. Rito, tá tudo bem, colegas, tudo bem. Se você tá feliz assim, olha, troféu joinha pra você. Mas assim,
Por que que eu vejo... Eu vou até perguntar, por que que eu vejo esse virginiano sempre feliz, só que internamente, não mostrando essa felicidade? É estranho isso, né? Porque normalmente a gente tem essa tendência de, pô, eu tô feliz, eu quero festejar, eu quero compartilhar, eu quero... Normalmente as pessoas são assim, sei lá, vamos comemorar, né? Talvez essa conquista que se teve, essa novidade que aconteceu, essa ideia que foi promovida, esse conjunto, né? Existe essa tendência normal da vida, a gente comemorar. Mas eu vejo você, talvez, comemorando sozinho. É tudo lá dentro, é estranho. É estranho. Por que que eu vejo o virginiano assim? Ok. Carta da Justiça, né? Primeiro porque é um estado de proteção de vocês. É um estado de proteção. Você retém isso por proteção, por querer proteger isso que é seu, né? É teu. É teu. Então eu consegui, eu virginiano consegui, eu virginiano sou vitorioso, eu virginiano sei, eu virginiano, né? Mas eu tô sentindo um pouco da família, sabe? Eu acredito que você teve uma criação aqui onde você, desde criança, você ficava feliz, só que sozinho, né? Por exemplo, eu não vejo você com muitos amiguinhos, amiguinhas. Você era uma criança idosa, né? Você era uma criança idosa. Você meio que já pensava na sua adolescência você já pensava na sua juventude você já pensava nos seus 50 anos, nos seus 50 anos agora você já está pensando nos seus 80, você tem um espírito assim, né, virgem? A personalidade de vocês, existem 3 números aqui. Eu não sinto que vocês são muito extrovertidos. Alguns podem ser, tudo bem. Mas não é com esse grupo que eu vejo essa questão mais, sabe, particular. Outros têm uma personalidade número... Bom, alguns têm uma personalidade número 4 que desde criança, gente, parece que vocês foram criados para trabalhar. Eu não sei quem te criou assim. Não sei quem fez você ser assim. Em sempre se projetar, nunca viver o momento presente. É sempre se projetando que você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você precisa trabalhar nisso, ou você precisa trabalhar naquilo, você precisa estudar nisso, você precisa estudar naquilo. É sempre uma coisa assim, sabe? Então você meio que sempre, desde criança, você foi indo. E, consequentemente, se tornou uma pessoa, um ótimo profissional na área que você trabalha. O número 8 também aqui, como identidade, mostra uma pessoa que já é alguém muito... Já é um figurão. Uma pessoa que já é uma pessoa talvez reconhecida, publicamente falando. Tá? Quem que é você aqui? Essa pessoa que é reconhecida publicamente? Ou você é essa pessoa que sempre trabalhou? Sempre vai trabalhar? Ou você é aquela outra pessoa que é bem extrovertida, mais segura as conquistas? Estranho, né? Quem é você aqui? Tô sentindo que vocês são... vocês são os 3 aqui. Ai, gente, que leitura vai ser daquele jeito, sabe? Ai, tô até vendo aqui. Aqui são exatamente 00:30. Tá com tempo aí, coleguinha? Pega um café, pega um chá, sei lá, pega um uísque, um vinho, pega um champanhe e vão comigo. Porque a leitura aqui ela vai ser longa. Tem horário para dormir não, tá? Me dá uma clarificação aqui sobre a identidade deles. Eu acredito que vocês sempre vão ser assim. É porque não tem como mudar. Isso é de vocês. Isso é de vocês. Esse jeitinho de vocês. Esconder algumas coisinhas, segurar algumas coisinhas, não falar mesmo.
sabe? Compartilhar no máximo com uma ou duas pessoas. 5 de copas, carta do passado. Enfim, eu vou considerar aqui, Virgem, que vocês estão bem, do jeito que vocês estão. Mas existe uma coisa que vem no passado, por conta da criação, que transformou você em ser uma pessoa mais desse jeitinho que eu falei. Leitura confusa. No campo inconsciente de vocês veio para mim a carta da estabilidade. O que não faz sentido. Porque se você tem essa tendência a guardar algumas coisinhas e não falar para os outros, por que no teu inconsciente você é vista como uma pessoa estável, mas conscientemente não? Você viu que estranho? Eu vou dar um exemplo. O seu inconsciente mostra estabilidade. Então você sabe o que é seu. No seu inconsciente você sabe aquilo que é seu. Você sabe para o que você veio neste planeta. Você sabe qual é qual o seu poder. Você sabe qual é a sua autoridade. Você sabe qual é a sua segurança. Tá bem? Isso no seu inconsciente. Mas no seu consciente, você não mostra isso. É isso que... Gente, tá muito estranho isso daqui. Tá muito estranho. Me fala mais sobre esse inconsciente deles. De onde vem essa estabilidade aqui? Pelo amor de Deus, gente. Não, eu vou... Leitura estranha. E ela tá estranha mesmo, sabe por quê? O campo espiritual de vocês envolve influências negativas. Eu tô sentindo que eles não... Tô sentindo que tem uma influência negativa que não quer que eu faça previsão pra vocês. Eles estão me deixando num estado confuso, meio que atordoado aqui, para não encontrar uma solução na vida de vocês, porque eles não mostram nem se existe um problema. Se não existe um problema, não existe solução, então deixa do jeito que tá, não precisa fazer nada. Eu tô sentindo isso. Isso é uma influência negativa. Porque eu tô vendo muitas mensagens boas aqui, mas tá vendo que toda vez que eu começo a falar, vem uma trava, uma coisa que me segura, uma coisa que me prende, uma coisa que não me deixa continuar. Vocês estão se sentindo assim? Por acaso? Pode colocar nos comentários aí. Vocês estão se sentindo meio assim? Que quando você está prestes a fazer alguma coisa, aquilo já meio que te dá não sei se é um frio na barriga ou uma incerteza, ou se aquilo te dá uma certa segurança, só que ela é meio falsa ao mesmo tempo, só que você acredita nela. Olha que confuso isso. Por exemplo, você tem um desejo, aquilo é verdadeiro dentro de você, aquilo inconscientemente é verdadeiro,
estável, seguro. Mas quando você coloca para fora, pronto, atrapalha tudo. Como se, através disso, ferrou. Ah, gente. Ah. Agora eu tô entendendo porque vocês estão segurando. Ah, gente. Ó, leitura vai ser daquelas, hein? Eu vou afirmar uma coisa aqui. Tem uma influência negativa que não quer deixar eu fazer essa previsão. Eu vou perguntar aqui, tá? Tem uma influência negativa que não tá deixando eu fazer a previsão? Eles estão pedindo para eu ir para o racional. Eles estão pedindo para eu ir para a razão. Porque é como se eu tivesse que martelar, quebrar as coisinhas para encontrar o que está obscuro, o que tá vendo? Eles estão pedindo para eu fazer isso. Vá pela razão. Se eu for muito pela intuição, eles vão me jogar para uma esfera onde eu vou me perder, e eu tenho que ir pela razão. Então, pela razão, a gente vai esmiuçar, investigar, caçar as coisinhas, sabe? Vamos lá. É o seguinte, ô Virgem, tem uma influência do signo de Câncer aqui, tá? Tem uma influência do signo de Câncer aqui. O que acontece? Eu vou recomeçar isso aqui. Vocês, por natureza, conscientemente, existe essa tendência a manter seguro alguma coisa que vocês acreditam. Tá bem? Tá errado isso? Não. Tá tudo bem, tá certo. Essas coisas, elas se materializam? Sim, elas se materializam, mas quando existe materialização dessas coisas, existe algo que corrompe isso, que meio que estraga isso. É isso que eu vou tentar descobrir. Por quê? Tá bem? Mas o importante é saber que, inconscientemente, existe verdade, estrutura em vocês para criar. Só não está existindo a estabilidade para manifestar, porque quando a gente bota para fora, aquilo tende a não permanecer. Por isso que vocês acabam mantendo para vocês. Eu sinto que desde criança, nossa, judiação, eu tô vendo aqui um caso de algumas crianças que tinham que se alegrar. Nossa, gente, que dó. Eu tô vendo alguns virginianos crianças aqui. Quando vocês se alegravam, tinha que ser em silêncio. Né? Às vezes uma criança ali que quer... Nossa, que quer, sei lá, pular, gritar, ou assim, até tipo, se alegrar, tipo, feliz, né? Tipo, eu vejo alguém falando, fala abaixo. Desde criança eu tô vendo assim um signo de Virgem passando por isso. Desde criança. Vocês tinham 3, 4 anos de idade. 3, 4 anos de idade. Quem que era essa pessoa? Sinceramente, eu não sei se essa pessoa que fazia isso com vocês está viva. Porque se você foi criado talvez por um avô, por uma avó, por um bisavô, por uma bisavó, eu não sei quem é essa pessoa, ou se era uma babá, ou se era... Não sei quem é essa pessoa, tá? Só que eu não sinto ela viva. Eu não sinto. Até porque, no tempo que ela era viva, essa pessoa, para ela chegar para uma criança e falar para ela se alegrar, mas em silêncio, quieta, sem falar nada e sem expor os sentimentos, é porque para mim já mostra uma pessoa morta, uma pessoa que não quer a felicidade de uma criança, uma pessoa que não quer a felicidade de ninguém. Eu tô vendo isso. Então eu vejo que vocês sofrem desde a infância de vocês calados. Assim como vocês se alegram, calados também. Isso foi um terror na infância de vocês. Porque agora eu entendo o 3, o 4 e o 5, olha isso. A fase mais... Nossa, a fase que uma criança pode... Que tá começando o mundo, tá começando a vida, gente. Tá começando a falar.
basicamente. A criança ela começa a falar a partir dos 2 anos, né? Até antes. Mas imagina que quando ela começa de fato a falar, um adulto chega e pede para ela silenciar. Então, nos seus anos, de 3 anos, 4 anos e 5 anos, você já criou um trauma muito forte, que levou a fase adulta a ser uma pessoa talvez mais introspectiva, mas você não é introspectivo, você é uma pessoa extrovertida. Você entende isso que eu tô falando, colega? Isso é muito sério. Você acredita ser uma pessoa introvertida, mas você não é. Você foi forçado a ser assim. É a mesma situação de uma pessoa, você nasceu, você escreve com a mão direita, você é destro, né? Só que alguém foi lá e forçou você a escrever com a mão esquerda, para ser canhoto. Então você, na sua fase adulta, você escreve com a mão esquerda, mas na verdade você é destro. Só que você acredita que você é canhoto, mas você não é canhoto. Na verdade você é destro. Você foi forçado a ser uma pessoa a escrever com a mão esquerda. Aqui eles mostram também que vocês foram... Muito triste isso, tá? Eu tô vendo aqui um caso muito... de uma criança sozinha no quarto, onde ela, por exemplo, ela não brincava, ou ela não tinha... ou ela até poderia ter amiguinhos, mas não tinha diversão. E eu vejo que vocês mais dormiam do que viviam. Isso lá, bem lá no passado, sabe? Eu não sei se vocês se recordam disso, mas é muito triste eu ver uma criança que sozinha e o que tem para fazer? Ah, então vou deitar e dormia. Aí acordava, talvez para comer. Veja bem, tem um caso aqui, Virgem, de uma pessoa que te criou desse jeito e essa pessoa não está mais viva. Não está. Até porque no setor inconsciente nós temos aqui a carta do julgamento. A carta do julgamento ela mostra muito sobre encarnação e reencarnação, tá? Essa pessoa aqui, ela não tá num plano terreno, ela não reencarnou, ela está num plano de bloqueios. Aqui mostra uma energia meio que umbralina, tá? E o 7 de copas identifica assim uma confusão mental. Então, veja bem, quando... Ai, muito... Nossa, pelo amor de Deus. O que acontece? Você é uma pessoa que você tem muitas ideias, né? Só que essa energia, que eu ainda vou descobrir, tem de fazer você mudar suas ideias. Então você tem uma ideia muito produtiva, muito fenomenal. Só que por algum motivo vem alguma interferência e faz você mudar a ideia, canalizar a ideia para um outro lado. E isso vai virando uma bola de neve. E você às vezes não sabe nem por que tomou aquela escolha e a coisa foi indo e tal. E na verdade você lembra quando você tinha uma outra ideia, que era uma outra alternativa de ideia. Entende como é complexo isso? Porque olha só, olha a sequência, né? Permanência, estabilidade e objetivo. Ou seja, se a gente tem um objetivo, a gente tem estabilidade e faz aquilo permanecer na nossa vida. Ser permanente. E permanecer, né? Na nossa existência. Só que não faz sentido a sequência que eles estão mostrando para mim. Por que eu seguro uma coisa que é estável para depois ter um novo objetivo? Ou seja, tem alguma coisa estranha aqui. Por acaso vocês mudam de ideia com frequência? Você, por exemplo, tem um objetivo e talvez você não dá nem o tempo certo para aquilo acontecer e você já muda de objetivo, ou você vai até atingir aquele objetivo? Menino, que coisa, né? Porque da mesma forma eu vejo na infância de vocês essa questão assim... eu quero um sorvete de chocolate. Mas chocolate não tem. Você vai ter que tomar um sorvete de maracujá. Ou seja, você tomar um sorvete de maracujá. Ou seja, o objetivo seu era tomar um sorvete de chocolate, mas te forçaram a tomar um sorvete de maracujá.
Ah, eu gosto de bola. Não, mas bola você não vai ter. Você tem que gostar de um skate. Então você começou isso lá atrás, tá, gente? Lá no passado de vocês, dessa vida. Então você começou a andar de skate. Você pode ser um ótimo skatista aí. Só que na verdade você sempre gostou de bola. Pode ser bola de ping-pong, pode ser bola de futebol, pode ser bola de basquete, pode ser bola de voleibol, pode ser bola de qualquer coisa. A mesma situação eu tô vendo aqui. Adoro matemática. Mas talvez forçaram você falando que não, matemática, sei lá, forçou você a fazer direito, né? Faculdade de direito. Então você pode ser um ótimo advogado, ótima advogada hoje, mas você na verdade sempre adorou matemática. Eles falam sobre um objetivo que sempre foi interrompido na vida de vocês. Dá uma clarificação aqui. Porque a criança, né, nessa fase, ela começa a se adaptar. Então, por exemplo, se eu não vou ter isso, eu vou ter aquilo. Então não posso gostar mais daquilo. Porque eu não vou ter, então eu vou ter que gostar daquilo. Entende? Se eu não vou ter isso, eu vou ter que começar a gostar daquilo. Mas aquilo fica inconsciente, fica lá atrás. Em uma hora ela desperta. Uma hora ela desperta, 9 de fogo. Eu vejo que a mente de vocês é uma mente onde vocês ficam exaustos, né? Exaustos. Eu vou até falar uma coisa que eu falei lá no segundo de Gêmeos, que é impressionante. O nosso cérebro, ele tem 1,5 kg, mais ou menos, equivale a 2% do peso corporal. Só que nos dias mais tranquilos, o cérebro ele consome 20% da nossa energia. 20% nos dias mais tranquilos. Entendendo que eu estou fazendo previsão para o signo de Virgem, que pensa bastante, analisa bastante, pesquisa bastante, estuda bastante. Imagina o seu cérebro. Se nos dias mais tranquilos está consumindo 20%, imagina quando você está estudando, trabalhando ou talvez tentando solucionar coisas. Eu sinto que vocês atingem até o máximo do limite de energia de vocês, o que enfraquece depois a mente ao ponto dela talvez até esquecer de coisas, justamente pela movimentação neural, atividade, né, neural em excesso aqui. Eu tô sentindo aqui que vocês... Veja bem, a previsão vai ser boa, tá, colega? Eu só tô começando aqui. Mas a gente tem que esmiuçar realmente, sabe? Investigar o que de fato está acontecendo na fase adulta de vocês. Porque eu não tô fazendo previsão para criança, tô fazendo previsão para adulto. Então, na verdade, eu sinto que vocês hoje se sentem cansados facilmente. E é um tipo de cansaço que a gente não consegue entender. Porque a sua mente, ela meio que se programou sempre dessa forma. A mudar o objetivo por uma influência externa. Seja ela espiritual ou não, mas é uma influência externa. Então vocês não estão muito cansados realmente? Porque eu vejo até o nariz sangrando de vocês. Nariz sangrando. Por acaso já sangrou aqui o ouvido? Faça uma consulta com um neurologista. Pode ser? É um conselho que eu dou aí pra vocês em julho e agosto. Fazer uma consulta com um neurologista. Fiquei meio preocupado, judiação, porque eu não aceito ver uma criança viver do jeito que foi ensinada a ser. Muito do que você acredita que você é, na verdade, você se adaptou a ser assim. Só que você é você é de outro jeito. Então você sempre gostou de amarelo, mas você nunca pôde usar amarelo. Aí você começou a gostar do vermelho. Então você ama vermelho. Mas existe a cor amarela ali. E às vezes você pode até ter um ódio da cor amarela, sendo que na verdade você um dia amou a cor amarela.
Entende como é complexo esse sistema, assim? Do que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu sei, o que eu não sei, o que eu lembro, o que eu não lembro. Qual é a proposta da minha vida, entende? Qual é a proposta da sua vida hoje? É você determinar aquilo que você sabe ou determinar, ou apenas se recobrar daquilo que você é, de fato? Eles estão falando isso. Nossa, leitura bem... Olha a carta da justiça aqui. Por exemplo, às vezes você viu ali um caso, talvez familiar, né? Talvez com seus irmãos ou com seus pais. Às vezes algum caso você viu ali e aquilo foi injusto, mas não houve uma resolução, uma resolução, ou seja, não houve justiça sobre algo injusto que você viu no seu passado. Então você começou a acreditar que aquilo que aconteceu era normal. Só que não era normal. Aquilo foi injusto. Só que do decorrer da sua vida você começou a achar aquilo normal. Às vezes é uma questão entre os pais, uma briga dos pais, e às vezes você viu não só um ataque verbal, mas um ataque físico. Aí só hoje que você está vendo, sabe, essa coisa. Não vou nem falar sobre isso, eu vou falar mais sobre, por exemplo, uma discussão verbal. Onde você sempre viu o pai inferiorizando a mãe, ou você viu a mãe sempre inferiorizando o pai. Aí você, na verdade, com o tempo, você acha isso meio que normal. Então, nas suas relações, existe uma tendência a diminuir o outro. Ou até você deixar o outro te diminuir, te inferiorizar. Assim como você também pode ter a tendência a inferiorizar o outro. Às vezes você viu ali na sua infância essa tendência do pai sempre falando mal de alguém, ou da mãe sempre falando mal de alguém. Então você cresce da mesma forma aquela situação. Você às vezes tem amigos onde existe uma tendência onde o amigo sempre fica falando mal do outro. E aquela situação, fala mal do outro, vai falar mal de você também. E às vezes você nem tem essa tendência a falar mal da pessoa. Mas você está nesse ambiente assim, que não é normal. Porque isso não é real. Não é uma energia fiel a você, de fato. Então o que você acredita ser normal na sua vida, sendo que na verdade na fase adulta está se mostrando ser estranho? Porque na verdade esse estranho é a verdade de um fato que não foi ensinada no seu passado, na sua infância, na sua adolescência. Quantos virginianos aqui não sofreram bullying, né? Então tem essa tendência, talvez na fase adulta, a ser mais reservado, de fato. Por medo de falar alguma coisa e ser condenada a falar o que pensa. Então sempre vai existir Veja bem, sempre vai existir aqui, Virgem, uma necessidade de você... É o que eu falei na previsão passada. Você vai ter que lutar contra você. Contra aquilo que você de fato acredita. Tá bem? Aqui mostra um caso muito terapêutico que vale a pena realmente você ter uma relação com o seu psicólogo, com o seu terapeuta mesmo, tá? Ou com o seu médium, né? O profissional que trabalha na área espiritual. Que dó, gente. Porque veja bem, olha que coisa. O que está destinado, assim? Eu vou confessar sobre um futuro até bem distante, tá? O que está destinado na vida de vocês no trabalho, por exemplo? Ter sucesso no trabalho. Está destinado isso, ter sucesso. Todo mundo quer ter sucesso no trabalho. E vocês realmente vão se sentir os melhores realmente no trabalho. Agora, vocês vão estar felizes? Eu espero que sim. Eu espero que vocês estejam felizes. Porque assim, é um momento para celebrar, para ser feliz pelo que atingiu, pelo que alcançou. Agora, mas se você teve a criação do jeito que eu falei, você vai ter o sucesso e você talvez
não vai perceber esse sucesso. E é isso que eu acho muito estranho. Gente, essa previsão é para quem tá desperto, para quem tá acordado, né? Não para quem tá querendo saber se o namoradinho tá traindo, né? Me poupe. Que é outro caso também, né? Aquele povo que tá muito preocupado para saber se o namoradinho tá traindo é porque é uma coisa lá da infância também. Lá da infância também. Uma pessoa que sofreu rejeição, não teve carinho, então sempre está com medo de ser rejeitado, de ser abandonado, então sempre está em dúvida se o outro ama ela ou não. Ou se está tendo um caso com uma pessoa ou não. Porque na verdade isso é lá da infância. Rejeição e abandono. Não percebeu o que enfrentou lá e traz para a vida adulta, acreditando que sempre alguém vai fazer algo, vai fazer mal para ela. Porque foi a realidade dela lá atrás. Ou porque foi rejeitado pela mãe, pelo pai, pelos irmãos, ou pelo não sei quem. Né? Enfim, como que tá? Me fala aqui sobre o profissional deles. Que coisa, gente. Tô sentindo essa energia que vocês têm muito... Tem muita coisa, muita conquista, muito sucesso. Mas, pô, eu não tô vendo o segundo vídeo celebrando, sabe? Celebrando. Qual é a carta do sol, gente? Aqui, ó. Carta do sol. Virgem, assim... Eu aconselho que em 2025, no aniversário de vocês, vocês façam uma festa de arromba. Uma festa daquelas, sabe? Uma festa. Uma festa grande. Festa grande. Você já fez uma festa grande pra você? De aniversário? Eu tô aconselhando isso, colega. Você tem que fazer uma grande festa pra você em 2025. Festa mesmo. No seu aniversário. Você tá precisando disso. Você tá precisando disso. Olha, eu fico imaginando aí casos de virginianos que foram criados por um pai, uma mãe toda fanática. Se deixava, você apanhava com a Bíblia. Nossa, que coisa. Cinco de espadas. Isso me lembra um pouco da previsão de Áries, que eu não sei se foi publicada ainda, mas é como se eu sentisse que você sempre vai ter sucesso na sua vida, mas você talvez nunca se sente completamente satisfeito. Porque você não deu tempo para usufruir das suas conquistas, virgem. Vamos fazer uma festa em 2025 do seu aniversário, uma festa daquelas, nem que você faça empréstimo para fazer uma festa. Você precisa aqui promover um grande evento em 2025, que é o teu aniversário, não é o evento dos outros não. Porque até isso eu vejo, você deve ser uma ótima profissional, produtor de eventos aí, para os outros. E quando é para você é aquela coisa mais fechadinha. Sendo que, na verdade, você é do ão, do grandão, do aumentativo, não do diminutivo. Eu não aceito assim... Nossa, eu fico pé da vida, colega, quando eu vejo que uma criança passou por isso e chega na fase adulta, ela acredita ser aquilo que ela não é. Ela é muito mais do que aquilo. Só que ela tem que ser literalmente reprogramada. Então, se ela teve 25 anos de um jeito, os próximos 25 anos é de reprogramação. Para quando ela chegar nos 50, ela ter a certeza definitiva de quem ela é, do que ela gosta, do que ela não gosta, do que ela vive, do que ela se importa, do que ela ama, do que ela... Entende? Eu ainda vou descobrir... Veja bem, no setor espiritual de vocês tem influências negativas e eu vou descobrir por que no começo dessa previsão eu estava sentindo que aquela influência não estava deixando eu fazer essa leitura aqui. Por isso que eu perguntei ao meu guia. Ele falou, vai pro mental. Porque no mental a coisa vai se abrindo.
A coisa vai se abrindo e tal, e a gente vai descobrindo. Por isso que eu falo muito sobre a psiquiatria. Tem casos, gente, é o que eu falei do cérebro lá, gente. Se em dias mais tranquilos ele está consumindo 20% do nosso corpo, imagina uma pessoa que está toda. Precisa de um remedinho ali, que logicamente só um profissional dessa área vai receitar. Mas precisa fazer alguns exames, ver, né, fazer uma consulta para entender, se entender. E eu tô sentindo esse tipo de energia já desde a previsão passada. Tanto é que eu tive que voltar lá na previsão passada para ver algumas soluções na vida de vocês, porque tem uma influência que não deixa. Não deixa. Estranho. Eu vou descobrir ainda. Então veja bem. O que vocês estão libertando aqui no mês de julho e agosto? Aqui vem a energia da origem, ou seja, descobrir a origem, libertar o que foi herdado pela origem. O que foi herdado? Porque possivelmente você manteve isso herdado, você tem uma energia de permanecer naquilo que foi herdado, e aquilo, em alguma hora, vai ser expulso, né? Expulsado de você. Ó, a carta da origem, ela está falando aqui bem... Ó, uma das frases, né, da carta da origem, ela fala que o consulente, no caso vocês, estariam de alguma forma presos ao passado, mas não porque, por exemplo, eles estão falando que você é uma pessoa presa ao passado. Não é isso. É uma coisa inconsciente. Porque até no inconsciente eles mostraram quem é vocês. Uma pessoa estável. Mas vocês foram forçados a instabilidade. Olha que absurdo isso. Uma criança que nasce estável e é criada por... e é forçada a se desestabilizar. Que dó. Não aceito isso. Ó, promete aí pra mim que vocês vão fazer uma festa, a festa do ano, da vida de vocês em 2025. Uma festa grande, gente. Bastante champanhe. Tem gente aí, ó, tem coisa que vem do pai, né? Tem coisa aqui que vem do pai. Eu não sei se você teve uma infância onde uma infância onde o pai reprimiu demais, né? Mas é um pai que, querendo ou não, te educou, mas te educou da maneira dele, né? Mas te educou não sabendo quem de fato você é. É como se eu sentisse que os pais têm dificuldade em ver quem é de fato o filho. Então, os pais estavam mais preocupados na criação do filho, menos em quem de fato eles eram. Entende isso? Os pais preocupados com a criação, menos com a consciência dos filhos, daquilo que eles gostam de fato. Isso mostra muito que coisa, gente. Eu sinto aqui que, por exemplo, para quem está num casamento, num relacionamento, existe evolução, tá? Existe evolução neste matrimônio, neste casamento, nesse namoro, sei lá o que é isso, mas assim, eu vejo que existe evolução. Parece que quem está num relacionamento está percebendo essas nuances, né? Mas agora, quem está sozinho, eu vou confessar, quem está sozinho não está tendo acesso a experiências de vida dos outros. Então acreditam viver numa experiência como se aquilo fosse a realidade, e não é. Então, para quem está no relacionamento, é isso que eu acho bonito, porque assim, vai vendo pelas experiências, né, na construção dessa relação, a família do parceiro, da parceira, então vai envolver os cunhados, a sogra, o sogro, os tios, os avós daquela família, meio que a experiência, né, esse contato, né, vai falando muito
muito com você. Então você meio que vai percebendo, epa, nossa, minha família não era assim, mas a família dele é, nossa, que diferente, que não sabe, não, entende? Essa coisa que meio que descobrindo. Então, numa relação afetiva, eu acho isso muito legal, porque existe evolução para outras pessoas mostrarem algo que você até então não acreditava ser normal. Mas para quem tá sozinho, eu tenho que dizer, para quem tá sozinho, dá a entender que realmente quer ficar sozinho, mas está perdendo uma grande oportunidade nessa vida de ver uma coisa que é você mesmo, que é você mesmo. Então a pessoa ela acredita querer estar sozinha, né? Mas isso foi ensinado a ela. Que dó. Que porcaria de influências negativas são essas aqui no setor espiritual? Porque, gente, essas questões, né, de influências espirituais foi mostrado muito na previsão passada de vocês. Que ainda está correndo, tá? Porque a previsão passada era de junho e julho. Essa é de julho e agosto. Então aquela previsão tá ocorrendo ainda. Ó, eu vou dar algumas mensagens aqui, você vai ter que traduzir quem é esse espírito ou essa pessoa. Porque aqui pode estar envolvendo alguém encarnado como alguém desencarnado. A energia que se mostra aqui no campo espiritual é de um espírito, pode estar vivo ou não, que vibra na miséria. É como se ser rico é um pecado. Então essa pessoa ela vibra também numa energia, ou esse espírito, né, vibra numa energia onde você tem que se esconder, você tem que se fechar, você não pode ser visto, você sempre tem que ter medo quando você sai de casa, você sempre tem que ter medo quando você pega o carro, você sempre tem que ter medo quando você conhece uma pessoa nova, você sempre tem que prever um azar constantemente. É sempre nossa, energia tóxica. Energia tóxica. É um espírito também que gente, realmente tem um espírito, tem espírito aqui que como eu posso dizer isso? Ele fica perambulando, ele como ele não viveu ou não valorizou a vida, ele não quer que os outros conquistem as coisas na vida, sabe? Ai, que estranho isso. Esse espírito aqui tá vivo? Tá vivo essa coisa aqui? Essa coisa tá viva? Ó, para alguns de vocês, sim. Tipo, às vezes é uma pessoa, né, próxima de vocês que é muito tóxica. Só que assim, é uma pessoa de idade. Pessoa de idade, assim, tóxica, muito tóxica. E ela fede mal. Ela fede. Então, cheiro ruim. Cheiro ruim. Possivelmente essa pessoa nem toma banho. Se deixar, toma banho uma vez na semana, só. Uma vez na semana. Tem mau hálito. É uma pessoa meio venenosa. Eles estão falando, tem cabelo comprido. Essa pessoa tem cabelo comprido. E normalmente, talvez tenha a tendência a sempre manter esse cabelo preso. O cabelo fede também. Tem cabelo comprido, mas mantém preso.
É uma pessoa meio perigosa, é uma pessoa psicótica. Psicótica. Vocês têm que tomar muito cuidado com uma pessoa assim, tá? É um espírito já desencarnado, essas energias aqui também? Que veja bem, isso aqui é um grande alerta da espiritualidade. Meu. Sim, existe também uma questão de um espírito obsessor, mas aqui eu tô... Só que quando eu falo do espírito obsessor, eles já mostram mais a energia da proteção, sabe, de vocês. Então é como se esse espírito ele emana as energias, mas a espiritualidade ela tende sempre a ficar cortando essas energias. Então vai depender muito do estado vibratório de vocês, sobre o pensamento de vocês, sabe? O que vocês deixam entrar no pensamento de vocês. É isso que tem que tomar muito cuidado. Porque vocês mudam de objetivo rapidamente. E a ideia não é ficar mudando o objetivo, é permanecer no objetivo cocriado. Mas eu vou falar, para alguns de vocês tem uma mulher aí, tem uma senhora aí que ó, tem que tomar cuidado, hein? Ou se tem que tomar cuidado. Energia tóxica. Pessoa doente, é uma pessoa doente. Doente. Olha só. É bizarro isso que eu vou falar, mas tem alguma coisa ainda escondida aqui. Nossa, tem alguma coisa escondida. Tem alguma coisa escondida na previsão de vocês. Tem alguma coisa escondida. Eu vou falar uma coisa, Virgem, olha só. Olha que coisa, né? Olha as cartas que vieram pelo tarô egípcio, carta da cooperação. Só que logo em seguida vem a carta da incerteza. Incerteza. E logo em seguida vem a carta da revelação. O que dá a entender aqui é o quê? Que através de uma... Parece que você recebe ajuda de alguém, ou você recebe... Não é nem ajuda, é tipo um conselho. Talvez você pode ter conselhos aqui. Você solicita certos conselhos de uma pessoa. Não sei. Isso te deixa mais incerto ainda, mais incerta, mais perdido. Como se você nem soubesse mais a raiz de um problema, ou a raiz de uma crise. Só que no final das contas, julho e agosto eles falam sobre uma revelação. É como se vai acontecer algo na vida de uma pessoa que será a revelação. Como se eu sentisse que você vai descobrir o histórico dessa pessoa, você vai descobrir quem é essa pessoa, você vai descobrir o que estava por trás, o que estava escondido debaixo do tapete. Por isso que a primeira carta de vocês veio a permanência. Tem alguma coisa realmente que está escondida. Tem alguma coisa que ainda vai se revelar. O que é? Não, peraí, eu não vou terminar essa previsão assim. Vai me deixar no vácuo assim? Mas não mesmo. Eu tô curioso. O que é? Momento presente vai acontecer agora. Julho e agosto vai acontecer agora. Uma grande revelação na vida de vocês.
Eles estão falando sobre... Ai, como eu posso... Que coisa... Como se você descobrisse aqui que uma pessoa diz ter uma certa formação, mas ela não tem aquela formação. Ela não concluiu a formação. Ela não tem aquela graduação. Tem uma coisa assim. Ou seja, é como se você vai perceber alguma coisa ilegal, alguma coisa que... Epa, tem alguma coisa que estranha aqui. Talvez alguém fale que tem uma certa especialização em algo e você vai descobrir que aquela pessoa não tem aquela especialização naquele setor, daquela área. Você vai descobrir aqui quem estava fingindo estar doente e não está. Olha isso, você vai descobrir quem está mostrando estar doente e na verdade essa pessoa não está. Tem casos aqui também de alguns homens que vão descobrir que a moça não está grávida, mas ela está mantendo uma gravidez, fingindo estar grávida, mas ela não está grávida. E o homem vai descobrir isso aqui. Está identificando aqui também? Olha, complexo, hein? Aqui mostra um caso de uma empresa. Tem um caso do dinheiro. Você vai descobrir meio que uma trapaça, um dinheiro escondido, uma renda que foi desvirtuada, né? Foi, como fala? Que foi... Tá vendo? Energia tóxica, colega. Desviaram um dinheiro aí. Vocês vão descobrir isso. Um dinheiro que foi desviado. Tem um caso aqui. Carta da Justiça, gente. Aqui lá na frente, olha. Lá na frente. Aqui mostra um processo. Um processo criminal. Com certeza, um processo criminal. Reconhecimento de uma pessoa aqui. Mas veja bem, isso são casos que estão aparecendo aqui. Só que eu vou falar o mais bonito dessa prisão, sabe o que é? O reconhecimento. O seu reconhecimento. Você vai se reconhecer como de fato você é. Quem você é. Então a sua atitude ela vai ser muito diferente a partir de agosto, né? Porque julho e agosto você vai se reconhecer de verdade. Aliás, alguns já estão se reconhecendo e é um processo lento, devagar, é natural. Mas a partir de agosto a energia ela muda. Porque a sua atitude está diferente, a tua visão está diferente, você está numa vibe mais... A partir de lá para agosto, setembro, tá? Eu tô sentindo você assim numa vibe... Não pertencente mais àquilo que você acreditava ser pertencente, né? Tem uma coisa muito terapêutica na prisão de vocês, gente, que é... É uma coisa como se você estivesse fazendo terapia aqui. O ambiente, eles estão falando sobre o ambiente também. O ambiente será transformado. São muitas coisas que até me trava para falar, porque assim, o ambiente será transformado. Aqui envolve também um ambiente que será reformado, assim como envolve que o ambiente, por ser transformado, mostra a sua mudança por ir para um outro ambiente também. E aqui pode ser, talvez, por uma questão de trabalho, cidade, estado, país, mas a rigor, a previsão não é para ficar detalhando realmente essas coisas, senão eu ficaria horas e horas e horas e horas e horas aqui.
O que eu acho importante dizer é que você está evoluindo. Nos trancos e barrancos, você está evoluindo. Só que muita coisa está saindo debaixo do tapete. E eu tô sentindo que isso está muito no ano de vocês, né? Então, eu confessar uma coisa, né? Vocês e o signo de Áries, vocês não estão muito legal não, né, colega? Que coisa, né? A coisa tá indo, mas tá indo daquele jeito e a gente tem que ter flexibilidade, a gente vai, depois a gente para, depois a gente, né? Tô vendo que o ano de 2025 para vocês, eu vejo que alguns já estão até pensando que esse ano acabe de uma vez, porque... Mas eu vou até perguntar aqui, como que tá, por curiosidade, como que tá setembro? Lá pro signo de Virgem. Como que tá setembro pro signo de Virgem? Que, nossa, gente, coitados, né? Pelo amor de Deus. Ó, Cavaleiro de Copas, já uma energia mais amorosa. Olha lá, 6 de fogo. Cavaleiro de Copas com a carta da vitória, meu, aí já, realmente... Aí já dá uma quebra nas estruturas, mostrando um momento mais em paz. Um momento mais em paz. Só que é impressionante, né, Virgem? Falar essas coisas pra vocês é como se eu sentisse alguém reclamando. Ai, ele sempre fala a mesma coisa, todo mundo fala a mesma coisa. Pois é, colega. Não fique generalizando assim, todo mundo fala a mesma coisa. A verdade é uma só. Que você é uma pessoa. Você é uma pessoa. Você é uma consciência que viva nesse planeta, né? Você só precisa confiar mais. As coisas vão melhorar. Aguenta um pouquinho mais que as coisas vão melhorar. Porque é uma questão de resistência mesmo. Eu vejo que a espiritualidade colocou vocês em 2025 pra pegar o cavalo na mão. Não é subir em cima do cavalo, não. É pra carregar o cavalo nos braços. Entendeu? Isso estava registrado lá atrás que iria acontecer. Então, assim, no momento que você consegue segurar um cavalo nas mãos, colega, até nas costas se deixar, daí não tem pra ninguém. Aí não vai ter pra ninguém. Porque se você carrega um animal desse nas costas, colega, então tua resistência já tá formatada já. Será a sua maior aliada, essa sua resistência. Bom, nos vemos em breve e até mais.